Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira. Como o vídeo já diz, Net 6 Previewer 1. Até parece que foi ontem, né, que a gente estava falando aqui sobre o Net 5, né? O lançamento dele, que sempre todos os lançamentos a gente tenta trazer um pouquinho, né, o que a Microsoft está planejando ou então o que ela liberou, certo? Essa versão é uma versão Previewer, né, que vai ser lançado somente no final do ano, só em novembro só, mas é de prática a Microsoft já liberar alguma coisinha para a gente já ver e se preparando, né, para algumas coisas que novas e também coisas que eles melhoraram também nessa nova versão, certo? Net 6, né? Microsoft anunciou na quarta-feira, no dia 17 de 2 de 2021, o lançamento oficial do Net 6 Previewer 1. Claro que vai ter outros Previewer até o lançamento oficial mesmo final. Para você ter acesso, você tem que baixar, né, ou ter o Visual Studio 2019 versão Community ou Professional, outra versão que você tenha, e a versão dele tem que ser atualizada para 16.9.0, que é a Previewer 4. Aí você vai conseguir ter acesso a todas as novidades que tem no Net 6, beleza? Vamos para as novidades, né? As novidades, pessoal, antes de eu falar todas as novidades aqui que vai ter, basicamente eu fiz um resumo, né, de todas as referências que eu vou deixar, os links aí abaixo na descrição para vocês acessarem, quiserem saber com mais detalhes o que vai acontecer, o que a Microsoft está liberando. Mas já para, digamos assim, para alertar as pessoas que assim não tem mudanças completas, que a pessoa ela vai ter que reaprender a desenvolver, não é isso, né? O .NET ele é uma plataforma acumulativa ali, né? Eles não mudam tantas coisas assim. É claro que tem coisas que vão ficar obsoletas, tem coisas que vão vir novas, né? Mas não vai ser coisas assim, digamos assim, vou ter que reaprender a desenvolver, certo? Então vamos lá, vai ter unificação da plataforma, Open Planning e suporte, o NetMAUI suporte para o ARM64, né, um processador, né? Vai ter também melhorias no trabalhos com container, melhorias no NetClear, Blazor Desktop, novos atributos também, ASP.NET 6, micro APIs, isso aqui eu achei bastante interessante, Single File Publish também é muito interessante, e as conclusões, certo? Então já vamos começar com o nosso primeiro tópico aqui, que é a unificação da plataforma, né? A unificação da plataforma é compartilhar códigos de diversas plataformas com o Net. Inicialmente o foco da Microsoft está sendo mais voltado para o Xamarin, né, do Android, e também com iOS, né? Isso aqui, pessoal, é mais assim, deixar uma plataforma, digamos assim, que o cara consiga desenvolver 100% com o Net em tudo, né? Xamarin, o C Sharp, isso vai facilitar mais a nossa vida, né? E tem uma grande possibilidade também de integração com a tecnologia Blazor, né, da Microsoft, que eles têm investido bastante pesado, né, no Blazor. Open Planning e Support. O que seria isso? Isso nada mais é do que todos os planejamentos, tudo que está sendo feito, né, no Net 6 e também no Net 5, isso está sendo, pode ser acompanhado pelo GitHub, tá? Então se você for no GitHub, eu vou deixar também um link aí na descrição, você pode acompanhar porque o planejamento está sendo totalmente aberto, então você pode acompanhar por lá. NetMAUI, né? O que seria isso? Multiplataforma, uma forma mais moderna de criação de interfaces para diversas plataformas. O que seria isso? Algumas API, interfaces que acessam recursos nativos dos dispositivos, por exemplo, Android e iPhone. E aí você consegue acessar alguns dispositivos, no caso, sensores e câmeras nativos mesmo do aplicativo. Isso é bastante bacana mesmo, né? Que eu acredito que até a performance vai melhorar dessas aplicações que estiverem utilizando essa interface, né? Vamos esperar para ver se realmente é isso mesmo. Melhorias, né? Quais são as melhorias que, na verdade, as mais relevantes que eu achei, né? O suporte para o ARM64, que é o novo processador, né? Melhorias no trabalho com container também, para quem trabalha com container utilizando a linguagem C Sharp, vai ter bastante melhorias para esses containers. Eu acho que até o final do ano vai sair muito mais, né? Mas até o momento eles já anunciaram algumas melhorias lá também. Melhorias na atualização do NetClean, né? Você vai conseguir criar bastante coisas em comandos agora também com NetClean. E também a Microsoft está investindo fortemente também no SQLite, né? Na versão 6.0
0, Previewer 1, que também está sendo lançado, liberado também com o Net 6, né, Previewer também. Blazor Desktop, né? Apesar de eu não ser fã 000 de desktop, mas a Microsoft também está liberando, né, algumas evoluções para trabalhar com Blazor Desktop. E uma coisa que eu achei bastante interessante é que está permitindo também trabalhar com componentes escritos para web, né? Eles deixam que esses componentes escritos para web sejam utilizados também para aplicações desktop. Isso é bastante interessante, porque, por exemplo, eu não gosto, sinceramente, de desktop. Eu sei que muitas empresas utilizam, mas eu não gosto. Mas isso é uma possibilidade também, né? Você escrever um componente lá em web e você conseguir reutilizar ele numa aplicação desktop. É bastante interessante também. Eu achei interessante essa possibilidade. Novos atributos, né? Foi criado um novo atributo aqui, né, que é chamado Unicode, né, controle de geração de tipo de caracteres. Na teoria e na prática, o que seria isso, né? Aqui você vai definir se você quer que ele gere como nvarchar ou varchar, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui em cima, meio que eu criei uma classezinha, tá vendo? E aqui no primeiro cara eu não defini nada, então ele criou como nvarchar max. Aqui eu defini ele como Unicode false e maxlen 500. Então ele colocou aqui embaixo, ó, que ele não é nvarchar. Beleza? Então aqui agora você vai conseguir controlar a forma que ele vai gerar esses dados para você. O tipo de caracteres que você quer que ele gere. Você vai conseguir controlar isso também. O pessoal fazia bastante classes, né? Alguns componentezinhos para fazer esse gerenciamento. E agora já vai ter direto. A gente vai conseguir utilizar dessa forma, beleza? Novos atributos ainda também. Novos atributos de precisão de escala. Eu mesmo já fiz esses precisão de escala já em classes já para ele recriar no banco, né? Para quando ele gerar o script ele criar no banco automático, né? Agora ele já vai vir com o uso do data annotation também. Então aqui, ó, em cima na classe, ó, pode ver que eu coloquei um precisão, né? E aí eu coloquei 10, escala de 2. E aí no script ele vai criar um decimal 10,2. Isso é bastante interessante quando você quer usar para bastantes pessoas que criam, né, a aplicação utilizando o migration. Então você já pode utilizar dessa forma que ele já vai criar no banco certinho com a precisão que você precisa lá. 10 ou 18,2 do jeito que você necessitar. Beleza? ASP.NET 6, né? O ASP.NET 6 não teve muitas mudanças, né? Na teoria e na prática, o NET 6 não tem muito o que mudar, ele já está bem escrito, bem estável também, né? Mas assim, teve algumas atualizações e sempre, eu tenho certeza que a Microsoft ela sempre vai trabalhar na performance do ASP.NET 6. Então, somente melhorias, por exemplo, performance e mais melhorias no Hot Reload, né? O que seria esse Hot Reload aí? Eu, na prática, eu adoro isso, porque é o seguinte, você não precisa ficar parando o seu fonte quando você mudar ou tiver que alterar alguma coisa, né? Isso é um saco, às vezes até com projetos grandes, você vai mexer em uma linha só, você tem que parar o projeto todo, depois executar ele todo de novo, e isso demora um tempo, né, para acontecer. Então evita que você fique parando a aplicação quando você tenha que fazer alguma alteração no fonte. O ASP.NET 5 já tinha também isso só que agora está sendo bem melhorado no ASP.NET 6. Eu ainda não tive a oportunidade de testar isso, né, no ASP.NET 6, né, no NET 6, mas eu tenho certeza que se eles estão anunciando é porque com certeza teve melhorias de performance, acredito também, né, no Hot Hello. E também, eu acredito também que vai ter mais melhorias ainda até novembro, né, que vai ser o lançamento oficial. Beleza? Micro APIs, isso aqui é um assunto bem interessante, certo? Geralmente quando a gente vai criar uma API só, se a gente quer ter uma API só no nosso projeto, a gente tem que criar toda aquela estrutura, que é o controller tal, aí tem que ter a startup e tal. Então é uma nova forma de criação de projetos de APIs mais limpas e sem dependência de toda a estrutura do MVC que a gente vai conseguir criar. Então vai ser poucos arquivos que a gente vai precisar definir para criar uma ou duas APIs, né? No caso, claro, né, se você for criar várias APIs, um projeto que vai ter tipo 30, 40 APIs, é claro que você vai criar um projeto com a estrutura que a gente já cria hoje, que é uma estrutura mais segura, que você consegue utilizar até o JSON Web
token, né? Mas é interessante isso, porque, por exemplo, você quer uma APIzinha só ali, você não precisa criar toda a estrutura. Isso aqui é bastante interessante, eu vou trazer aqui também no canal alguns exemplos dele mais para frente, tá? Single File Publish. O que seria isso, né? Hoje em dia, quando a gente vai fazer um publish, até para o Azure, ou então para qualquer servidor que a gente tenha, por que eu falei o Azure? Porque é o mais comum hoje em dia utilizado, né? Mas se você vai fazer uma publicação das aplicações do C Sharp, o que ele acontece? O Visual Studio ele gera vários arquivos, algumas DLLs, que ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar essas DLLs e vai colocar lá no servidor. A forma antiga que o pessoal até hoje em dia ainda usa é copiar essas DLLs, copiar todos esses arquivos e subir via FTP ou então colocar mesmo na pasta lá direto do servidor, certo? No Net 6 tem a possibilidade de a gente agora conseguir criar um arquivo só, na verdade. Na publicação ele vai gerar um arquivo só. A Apple, o Android, elas já fazem isso já, né? O SDK lá quando você gera um APK lá APK, se eu não me engano, do Android, ele já gera isso também. E a Apple também já gera. Então a Microsoft, ela já tá no Net 6, tem essa possibilidade de ele gerar um único arquivo. E não é que ele vai chegar e vai pegar esse arquivo e vai zipar e tudo vai estar lá dentro. Não, ele vai gerar somente esse arquivo, que é o arquivo referente a todo o seu projeto. Isso é bastante interessante. Eu também não tive ainda a oportunidade de testar isso, mas eu já estou baixando, né? Já baixei essa versão já e eu vou começar a fazer esses testes também. Eu acredito que eu vou trazer aqui para o canal também alguns exemplos mostrando isso. Eu acho que é bastante interessante, porque hoje quando você vai fazer uma publicação utilizando o C Sharp, ele gera bastante arquivos, né? E aí você não vai ter essa geração de tantos arquivos assim, que você tem que copiar e jogar para o servidor. Eu acredito que o tamanho vai ser praticamente o mesmo, mas porém é um arquivo só. Beleza? E a Microsoft fala que não vai ser zipado, né? E isso que é interessante também. E aqui, né, o NetCore 6 demo já está disponível, então você pode entrar lá no site da Microsoft. Eu vou deixar no final aqui também, na descrição aí o link, né, para você acessar essa tela aqui. E se você quiser baixar o Previewer 6, né, do Net 6 ou do ASP.NET 6, né, como assim dizer, Previewer 1, você pode baixar lá e fazer os testes também. Beleza? Aqui ó, tá a data do release, que foi dia 17/2 de 2021, né, que foi lançado agora o nosso Previewer, né? Conclusão, minhas conclusões. Claro que você não precisa reaprender a programar no Net 6, né? O Net é bem acumulativo, né? Então a forma de programar não vai mudar muito. Claro, né? Tem bastante coisa surgindo novas, algumas coisas que vão ficar obsoletas, né? Que a gente não vai utilizar mais, mas assim, você não precisa reaprender. O fonte ali do jeito que você faz, o for each, o if, o método, o async, isso não vai mudar, né? Porque isso está sendo acumulativo, foi coisas que a plataforma ganhou e não está jogando fora para você, tipo, dando espaço para outras coisas. É claro, vão vir coisas novas, né? Junto com o async, o task, as coisas que a gente já utiliza, certo? Mas assim, não foi, você não vai ter que reaprender, então fique calmo. Você até que está utilizando o ASP.NET Core 3.1.2 e tal, não vai ter tanta mudança. Por exemplo, se você pegar um fonte do ASP.NET Core 3.1.8, 3.1.5, que for, você atualizar para esse cara que você vai ver que não vai ter muitas mudanças. Dois projetos, se você criar um lá e outro no Net 6, você vai ver que vai ser bem semelhantes eles, certo? A Microsoft com certeza ela vai também liberar outros previews, né, ao longo desse ano, né, até chegar a data de lançamento, que a data precisa a gente não tem, a gente sabe que é em novembro de 2021, mas quando eles vão lançar, se é no dia 1º, dia 15, a gente não tem essa data. Mas até lá eu tenho certeza que vai ter o Previewer 2, Previewer 1.0, tal, X, com melhorias, né, e aí vai dar pra gente ir conhecendo mais sobre as coisas novas, né, e as melhorias também do Net 6, né. Microsoft está prometendo muita coisa mesmo, e uma delas são bastante performance, né. Performance, na verdade, nunca é demais pra gente, né. Então, se eles falam que estão melhorando a performance, a gente sempre gosta disso. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso. Eu vou deixar as referências aí também, né,
de todo o material que eu peguei. É claro que eu resumi, se vocês forem ver todo esse material, é bastante coisa que tem. Tentei resumir só para mostrar algumas novidades, algumas coisinhas mínimas que a Microsoft está, que vai divulgar, né? Agora, já divulgou, na verdade, e vai lançar agora no final do ano, em novembro, pra gente, beleza, pessoal? Eu agradeço a todos que acompanharam até o final, né? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.